página aqui. Olha só, acusada recentemente de ter interferido no reality Big Brother Brasil, a cantora Ludmilla concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo e, além de se explicar sobre mais este assunto, falou sobre racismo, o racismo que sofre até hoje, apesar da fama, né, Paula? Pois é, e aí foi exatamente numa pergunta que ela estava falando sobre aquele acontecimento de 2016 no Carnaval, quando a Val Marchiori disse que o cabelo dela parecia Bombril. Esse caso chegou a ter uma condenação para a Val, né? Ela teria de pagar R$30 mil para a Ludmilla, mas aí a Val entrou com recurso e em março o juiz absolveu a Val Marchiori e considerou o comentário como liberdade de expressão. Então a Ludmilla começou comentando a respeito disso. Ela disse assim, foi muito triste, ainda mais vindo de uma pessoa que deveria estar ali protegendo os brasileiros, preservando e conservando uma luta que vem de anos. E talvez fazendo uma reparação que é histórica, porque o racismo estrutural é histórico. Senti que a gente andou uns anos para trás, porque olha quantas pessoas se sentiram fortes depois da decisão de falar que aquilo é liberdade de expressão. Ela, Val Marchiori, comemorou em vídeo nos stories, tomou champanhe. Outras pessoas se sentem fortes para comparar nossos cabelos com Bombril. Pessoas perderam empregos e oportunidades porque outras acharam que nosso cabelo, por ser crespo, é parecido com uma coisa suja, fedida, ruim. Isso não é uma brincadeira, não é liberdade de expressão. Acontecer isso comigo só deixa mais claro que o racismo existe, porque a fama e o poder não me livraram do racismo. Imagina o que acontece com pessoas que não têm a visibilidade que eu tenho. A decisão do juiz causa dor, raiva e cansaço. E aí ela entrou na história do Big Brother, né? Porque ela fez lá aquela fala, falou sobre respeitem o nosso cabelo, a nossa cor, respeitem o funk. E aí muita gente questionou se ela não teria influenciado o jogo, porque ali a Camila e o João se identificaram, tinha tido aquela conversa do João com o Rodolfo a respeito do cabelo que era igual do monstro, enfim, a gente discutiu bastante isso aqui. Então, se ela não teria se arrependido de ter falado ali alguma coisa e interferido no jogo. Daí ela disse assim, não tenho nenhum pingo de consciência pesada. Claro que só o João Luiz e a Camila De Lucas se sentiram representados porque eles passaram por isso. Do resto, ninguém entendeu nada. Estava falando da Val Marchiori. O racista não quer entender a dor do outro. Ele tenta reverter para ele, em vez de parar e escutar a nossa dor. Eu me tornei isso aqui por conta dessas pessoas. Eu era a MC Beyoncé lá atrás. Tem alguma propaganda com a MC Beyoncé? Não tem. Porque eu não era padrão, não era aceita. Nenhuma marca queria ser representada pela MC Beyoncé. Por isso, tive que me mutilar, afinar meu nariz, porque queria ser aceita. O funk, o pagode, a essência já estavam aqui, mas a capa não agradava. Quero que as pessoas não tenham que alisar o cabelo para agradar ninguém. Essa é a luta. E aí o Adriles vai ficar feliz, porque a Ludmilla foi muito consultada em 2018 a respeito do voto dela, se ela não ia se manifestar, não ia falar de política. Na época ela não fez isso. Mas, Adriles, aguarde, que ela tá se preparando sim. Olha o que ela disse, Só gosto de falar de assuntos que eu sei. Queriam que eu me posicionasse, mas eu não estava pronta. Foi ruim e foi bom termos esse governo, porque ele abriu os olhos de muita gente. Vivemos uma democracia, a galera tem que fazer o que tem vontade. Só que chegou num ponto em que é muito importante conversar sobre o assunto. Olha o que aconteceu. Somos um dos últimos países a receber a vacina. Estamos parados. Então, serviu para eu me interessar sobre o assunto. Não quero mais estar nessa de não sei. A gente não pode mais ficar nisso. Tenho que ir para cima. O governo atual é péssimo. Estamos numa situação muito precária. Espero conseguir sobreviver a isso e que sirva de lição para que a gente não dá mais voto. Pra gente não dar mais voto de bobeira, porque ele é o nosso futuro. Agora eu estou aqui inteirada para nas próximas eleições falar sobre isso nas minhas redes sociais. Muito bem. Paulinha, o que você acha sobre isso? Eu acho que a Ludmilla tá nesse caminho de talvez querer falar de política. Eu acho que o racismo é um assunto dela, né? Ela teve esse episódio com a Val Marchiori, que eu considero lamentável. Não interessa se tá falando de um aplique ou não. Né? Eu não vi a fala da Val. Foi muito feio. Cabelo com Bombril. Foi muito feio. Mas com o intuito de fazer uma injúria contra o intuito de dizer que ela não gostou, que ela achou feio, entendeu? Que ela não achou que a Ludmilla estava bem ali. Enfim, eu acho uma fala lamentável. E é isso, e aí virou uma causa dela. Eu entendo que ela esteja bastante chateada no mínimo, né? Porque ela conseguiu
os 30 mil de indenização, não pelo dinheiro, porque a Ludmilla ganhou o dinheiro dela, não precisa dos 30 mil exatamente, né? E agora isso foi revertido, ela deve ter ficado realmente com muito bode. E é fato isso que ela tá falando. A questão do cabelo afro é uma questão que não é mimimi, gente. Não adianta querer falar que é. Porque é verdade, em empregos, em várias coisas, acaba sim prejudicando. É uma coisa que fica estigmatizada. Sei não, Paula. Ué, você não sabe porque você então nem conte como é que é essa tem, experiência, Adriles. Paula, eu conheço várias pessoas negras que negam esse discurso. Mas Ué, vamos lá. Tudo bem. Pessoas que não passaram por isso, que não ligam eu pra isso. Pessoas que são negras e não falam que existe nada disso. Mas vamos lá. Se a Ludmilla se preocupa tanto com a característica simbólica do cabelo, ou do nariz, ou de traços de pessoas negras, ela poderia não alisar o cabelo e não ter feito plástica do nariz. Desculpe, é uma mentira. Existem inúmeras pessoas negras que têm suas imagens vinculadas à publicidade, jogador de futebol, cantores, músicos, atletas. É uma mentira completa. Então eu acho que é um pouco hipócrita. Agora, eu acho o seguinte, comentar sobre partes do corpo da pessoa, ou cabelo, e realmente tem uma associação meio racista aí, eu acho também extremamente desagradável. Mas eu acho que o racismo verdadeiro, eu acho que é essa a diferença que eu faço. É quando você coaduna características físicas de cabelo, de pele, de traços de rosto, a questões de caráter. Agora, a politização que ela faz da esquerda identitária é para ganhar like, para ganhar assento, para ganhar mais popularidade, né? A gente sabe que o Brasil foi um dos primeiros países a vacinar, ou seja, ela inverte a situação, é o 4º maior país que vacina no mundo, e a Paulinha esqueceu de uma parte que eu acho que é elementar na matéria, do tipo de música ruim e vulgar que ela faz, que faz apologia ao uso de drogas, à sexualização precoce, essas coisas exatamente que são oriundas exatamente de uma esquerda identitária que faz olhos cegos para um tipo de música de periferia que vulgariza a mulher, objetifica a mulher, ou seja, faz apologia à criminalidade, demoniza a política. E, infelizmente, esse tipo de nicho que a senhorita Ludmilla está entrando. Paulinha. Olha, eu não esqueci não, viu? É porque era para focar a pauta no racismo, mas de fato ela falou a respeito do processo que ela recebeu, a respeito da Verdinha, né? Que é essa música que faz referência à maconha. E o que ela trouxe foi interessante, que ela falou assim... Olha, eu fiz essa música e falei sobre isso, caíram em cima de mim, eu que faço funk, né? Mas é engraçado, porque bossa nova e outros estilos já fizeram referência à maconha e não receberam esse tipo de perseguição. Bossa eu não nova? trouxe, não porque eu esqueci, Adriles, mas porque o nosso foco era falar do racismo. Mas tem também ali muito do que ela fala a respeito do funk, o preconceito que o funk sofre. Ela também fala, por exemplo, de festas rave, que os DJs estão lá, enfim... Não tem uso de drogas nessas festas? Calma, tem drogas na festa rave e esses DJs não são culpabilizados por estarem lá, né? Isso não acontece com os artistas. Falou do caso do Belo também, né? Que o Belo acabou preso por fazer lá aquela festa e tal. Mas e quem produziu a festa? Não aconteceu nada. E quem financiou aquilo? Não aconteceu nada. Aconteceu só com aquele artista. Então ela trouxe também essas outras questões a respeito do preconceito contra o funk e como esses artistas são tratados. Preconceito contra o funk. Eu não sei, eu tô falando que ela demonizam a polícia e fazem glorificação de drogas. Vai lá, João. Qual que é o preconceito? Vamos lá, Adriles. O preconceito contra pessoas negras no Brasil é real. Pode ver que, não sei com quem está conversando, mas milhares e milhares de pessoas não existe racismo no Brasil. Vão te confirmar que sim. E mesmo traços da aparência negra são usados como algo ruim, algo que a pessoa tem que tirar, como se fosse algo que sinalizasse algo ruim sobre a pessoa. O Brasil é miscigenado, gente. Vocês estão vendo isso. O Brasil é miscigenado. Olha como você é ingênuo. O único racismo que você concebe é do tipo sul-africano, americano, uma coisa meio bipartidária entre um grupo racial versus o outro. É isso aí. No Brasil não é assim. O Brasil é um país profundamente miscigenado e que tem, por isso mesmo, um racismo hierarquizado. Quanto mais próximo do branco, melhor. Quanto mais próximo do preto, pior. Mas isso é maravilhoso, é proximidade. Você tá falando que é ruim? Não. A hierarquização a hierarquização. Vou repetir. Quanto mais perto do branco, melhor. Quanto mais perto do preto, pior. Essa é a forma que se dá. Se os dois se misturam e formam uma geração miscigenada, qual que é o problema? Ninguém aqui tá contra a miscigenação. Desculpa, isso é uma teoria completamente estapafúrdia. Adriles, você não tá nem conseguindo entender o que está sendo falado. Você tá tão preso. É porque você tá preso no seu próprio discurso. Pronto, vamos lá. O Brasil, que bom que tem a miscigenação e eu espero que tenha ainda mais no futuro. Agora, tem também a hierarquização
dos caracteres raciais. Isso é muito ruim para o Brasil. Isso é um sinal de um preconceito. Raciais. Isso, exato. Hierarquia, quanto mais perto, próximo do Sinal preto, de pior. beleza. O nariz, o cabelo, a cultura afro, com matriz afro, tudo isso é visto como ruim, como inferior, como algo a ser tirado. Por isso, milhões de pessoas se sentem pressionadas a sempre alisar o cabelo, como a Ludmilla fez, afinar o seu nariz. Quantas pessoas não relatam episódios desagradáveis no escritório em que o cabelo deixado crespo tem um sinal do chefe, tem um comentário maldoso. Bom, mas isso acontece, Adriano, isso acontece e não é pouco nesse país. Você vai ver muitos relatos assim. Então, bom, você não viu porque você é branco, né, pô? Cara, eu conheço, eu tenho amigos negros. Mas você... Eu conheço muito mais gente negra do que você. Não, é só o tipo de afirmação. Muito pelo contrário, Adriano. Muito pelo contrário, Adriano. Nunca afirmaram que sofreram preconceito por causa de tipo de cabelo ou tamanho de nariz. Desculpa, isso é surreal, isso não existe no Brasil. Acho que você precisa conversar um pouquinho mais, a não ser episodicamente. Acho que você tem que conversar um pouquinho mais, Adriano. Sim, existe preconceito racial. racial. Pobre, cara. Existe preconceito racial num país hegemônico. Não é hegemônico. Por favor. E você, por ser de classe média, que se diz do povão, eu não sou neto de banqueiro, meu amiguinho. Nem eu. É sim. Se diz do povão. Adriles e Joel, por favor, chega. Tem banqueiro na sua família. Desliga o microfone deles, por favor. Chega. Nossa, leve gente, hoje. O Adriles, ele tá um pouco assim, ressentido. Ele tá mal. A questão Fica Tá calmo. desligado o microfone. Eu não tô criando. Olha como Deixa eu você falar uma tá. coisa. Adriles, Sem você tá brigar, muito gente. reativo. Vocês estão Você muito falou de uma nervosos. parte da matéria. Eu só trouxe o que foi dito, aí você fala. Não tô te vocês atacando, estão não, criando. Uma pessoa deu um relato, ela tem uma vivência, eu tô Reginaldo, trazendo por aqui coisa favor. ela disse. Coloca Tá dizendo que aquela não trilha do existe, início do você programa fica pra gente, bravo, porque nós vamos calma. encerrar agora. Eu não quero... Esse tipo de racismo não Calma, existe. fica calmo.